Geralmente se ouve muito se falar a respeito do personagem Moisés, sua trajetória, sua vida e sua comunhão com Deus. Mas você já ouviu falar a respeito de Zípora? Zípora foi a esposa de Moisés, sua companheira, que ele conheceu na terra de Midian. Neste vídeo, eu quero falar a respeito desta personagem, que é uma personagem muito curiosa e intrigante, uma das personalidades femininas do Antigo Testamento mais interessantes. Então, deixem já os seus likes, os seus comentários e fiquem com mais este conteúdo. Existe uma frase que diz o seguinte: todo grande homem tem a sua grande mulher. E não é à toa esta frase, até porque Moisés foi o libertador do povo de Israel, aquele quem conduziu Israel, aquele que vivenciou, viu e operou ali, através, sendo instrumento de Deus, operou prodígios e mais prodígios na terra do Egito. 10 pragas no Antigo Egito, a abertura do Mar Vermelho. Porém, a esposa de Moisés, ele não conheceu na terra do Egito, e a esposa de Moisés, ela também não era uma mulher israelita, exatamente. A mulher de Moisés não era israelita e nem egípcia. Mas, afinal de contas, de onde era a esposa de Moisés? De que terra ela vinha? Qual era a sua origem? De quem ela descendia? Primeiramente, nós precisamos entender que Moisés, ele saiu da terra do Egito com 40 anos de idade e ele foi para a terra de Midian, que fica hoje localizada na atual Arábia Saudita e também um pedaço ali do Golfo do Aqaba, a península do Sinai. Quando Moisés chegou naquela terra, naquela região, ele conheceu um sacerdote que, inclusive, era um sacerdote do mesmo Deus dos israelitas, um sacerdote midianita. E então, quando ele conheceu esse sacerdote midianita, ao longo do tempo, morando e habitando com este sacerdote, que futuramente se tornou o seu sogro, Moisés então tomou uma das filhas de Jetro, que era um midianita, e tomou uma delas para ser a sua esposa, a sua companheira. Existe um certo debate a respeito da origem de Zípora, até porque no livro de Números, capítulo 12, Zípora ela é chamada de mulher cuxita, literalmente mulher de descendência etíope, de descendência sudanesa ou somaliana, vinda ali da descendência de Cuxi, que é pai de grande parte da África. Então surge a questão aqui a seguir, que é como ela poderia ser cuxita sendo filha de Jetro, que era um homem semita. Lembrando que os semitas, eles não são cuxitas, não são descendentes de Cuxi, não são africanos. Os semitas são descendentes de Sem, como, por exemplo, Abraão, entre outros personagens do Antigo Testamento. Para entendermos a respeito da origem de Zípora, se ela era cuxita ou se ela era semita, primeiramente nós precisamos entender que na terra de Midian já haviam cuxitas. Não habitavam ali somente os ismaelitas e os midianitas. Cuxitas também habitavam ali naquela terra, ou seja, etíopes e sudaneses, até hoje, nos dias atuais, existem e habitam nos países como Arábia Saudita e o Iêmen, e até mesmo o Omã. Existem cuxitas, pessoas negras, ali naquelas regiões de origem cuxita, não de origem semita. O que nós precisamos entender é que Jetro, ele sim era um semita, porém, a esposa de Jetro, ela não era semita, ela era de Cuxi, ela era da Etiópia, ou seja, Zípora, na verdade, ela era filha de um semita com mãe cuxita,
Ou seja, Zípora nasceu e puxou a genética de sua mãe. Então ela nasceu com a aparência de uma mulher cuxita, uma mulher negra. Ou seja, sim, Zípora era uma mulher negra. Uma curiosidade a respeito de Zípora é que Zípora ela era uma das 7 filhas de Jetro. Além destas 7 filhas, contando com Zípora, além destas 7 filhas, Jetro também tinha um filho chamado pelo nome de Robabe. Agora, a respeito do nome Zípora, existem vários significados a respeito do nome Zípora. O nome Zípora, sem sombra de dúvidas, é um nome de origem midianita, né, que era um dialeto ali do aramaico, que se dividiu ali para os descendentes de Midian, que vieram ali do próprio Abraão. Para quem não sabe, Midian é um dos filhos que Abraão teve com Quetura. Mas indo direto agora para o significado do nome Zípora, o nome Zípora tem o significado de pássaro ou simplesmente passarinho fêmea, né? Também tem o significado de cabra, também tem o significado de bela, também tem o significado de luto. Foram esses os significados que eu consegui encontrar em outras línguas semíticas do nome Zípora. Sem sombra de dúvidas, o nome Zípora é um nome muito antigo e remonta ali à língua midianita antiga. Zípora, como sendo esposa de Moisés, ela teve 2 filhos com Moisés. Os nomes dos filhos que Zípora teve com Moisés eram Gerson e Eliezer. Gerson e Eliezer foram os filhos que Moisés teve na terra de Midian, quando peregrinou por 20 anos naquela terra, e ficou mais 20 morando naquela terra até ser chamado por Deus. Uma curiosidade a respeito de Zípora, que é descrita no livro de Números, capítulo 12, que poucos pastores, teólogos falam a respeito da vida de Zípora, é a respeito de Zípora ter sofrido um certo tipo de preconceito por outra mulher descrita no Antigo Testamento. Esta mulher era Miriam. Miriam, ela questiona, juntamente com Arão, a respeito da origem étnica da esposa de Moisés. Ela vai falar que Moisés casou praticamente na linguagem portuguesa, no português direto. Ela disse: Moisés tinha que ter casado com uma mulher da Etiópia. Ela disse com todas essas palavras, ou seja, os especialistas, até mesmo os rabinos, eles sabem que ali foi uma espécie de preconceito que a personagem Miriam teve para com a esposa de Moisés, o que resultou na ira de Deus. Deus se irou com Miriam por ela ter tido um certo preconceito com a origem da esposa de Moisés, e então Deus castigou ferozmente a Miriam, colocando nela ali uma lepra. E então, logo em seguida, Moisés clama a Deus para que Deus a liberte desta praga, desta doença antiga, que é a lepra. E então Deus diz a Moisés que ela ficaria fora do arraial dos israelitas por 7 dias, e então, no 7º dia, ela se curaria. E então o povo de Israel, todo o povo de Israel, esperou uma semana até Miriam sair dali limpa, com sua pele renovada e a lepra tendo largado de seu corpo. Uma curiosidade é que somente rabinos e especialistas a respeito das línguas camito-semíticas, eles entendem a respeito destes termos, como termos de Cuxi, como os termos Javan, que significa Grécia, né? Remete ao progenitor da Grécia. Termos como Cuxi, Mizraim. Mizraim, por exemplo, significa nada mais, nada menos do que Egito nas línguas semíticas, e é referente ao pai progenitor dos antigos egípcios, que, segundo as tradições antigas semíticas judaicas, foi Mizraim quem deu origem aos egípcios. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu abordei e falei um pouco mais a respeito da trajetória, da vida e da origem de Zípora, que foi a grande esposa de Moisés. Um grande homem precisa de uma grande mulher ao seu lado. Deixem nos comentários o que vocês sabiam a respeito da vida de Zípora. Eu me despeço aqui e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Elohim.